Boa noite a todos. Meu nome é Maria do Carmo, sou mestranda em Educação Física, também sou formada em Pedagogia. Estou hoje aqui a convite do Engine, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a questão da inclusão nesse momento da pandemia, né? Eu tenho um colégio aqui em Campinas, chama Colégio Doctos, trabalho com inclusão há mais de 20 anos no colégio, né? E também a gente participa de várias ações dentro do grupo, onde a gente desenvolve várias atividades, né, dentro da educação física adaptada, dentro da educação física para pessoas com necessidades especiais. Então hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, né, diante de toda essa pandemia onde nós estamos passando por uma situação bem diferente. Então venho aqui colocar para vocês um pouquinho da minha experiência nesses 5 meses que já estamos aí afastados do colégio, né, de todos esses ensinos, como que estamos trabalhando com esses alunos, como que as mães têm visto esse momento, como que a escola tem encontrado para poder ajudar essas famílias, né? Porque se a gente for pensar aqui, nós que temos, né, ditos normais, como a gente fala, que não temos nenhuma deficiência, nem nenhuma necessidade especial, né? Para nós já foi muito difícil essa adaptação, né? Então imagine em relação a essas crianças que já têm algumas dificuldades, né, de compreensão, principalmente aqui coloco os autistas, que a gente sabe que são pessoas que têm bastante dificuldade de rotina, de dinâmica. Então, se a nossa rotina já foi alterada por uma questão de pandemia, imagina uma rotina de uma criança especial. Então, eu estou a convite da professora Eliana, ela não pôde estar entrando aqui hoje porque estamos com dificuldade de internet. Então, eu estou aqui falando em nome da doutora Eliana, professora da Universidade de Fora, e nós vamos conduzir aqui a live para vocês. E também vocês podem interagir, fazer perguntas aqui. Eu estou com uma ajuda aqui do meu lado. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai podendo responder. Então, eu vou falar um pouquinho de como que nós fizemos e estamos fazendo, né? A gente trabalha com professores de educação especial dentro da escola. Então, o que que nós fizemos? Nós pegamos e estamos adaptando esse material pro pessoal, estamos adaptando as apostilas, as atividades e também as professoras de educação especial, de vez em quando, com algumas crianças que estão conseguindo, né? Eles estão fazendo ao encontro online com essas crianças, né? Algumas crianças conseguem, tem verbalização, então as mães ajudam, entram pelo computador, né? Mas a gente está tentando ver se a gente consegue. Eu vou tentar, pera só um pouquinho, tentar chamar a Eliana aqui, gente, só um minutinho. Ela tem que solicitar. Deixa eu ver. Isso. Tenta. Entrar aqui, nós estamos tentando ver se ela consegue entrar. Só um minutinho. Não, acho que não deu certo. Então, Vamos tentar de novo. Vou chamar ela aqui novamente, só um minutinho. Hum, ela não. Ah, conseguimos. Aê, doutora oi, Eliana. Conseguimos entrar aqui ao vivo. Estou falando aqui um pouquinho, falando, estava tentando entrar em conexão com você, e aí conseguimos agora. Ela está com dificuldade na internet. Vamos ver se ela volta. Não, não está dando certo. Mas vamos dando continuidade. Mais para frente eu tento chamá-la novamente. Então, essas crianças, né, a gente tem autista, tem crianças com síndrome de Down, tem algumas crianças que têm deficiência física, né? Então, conforme cada criança apresenta uma necessidade, a gente foi adaptando. Então, as professoras conseguiram adaptar as apostilas, nós imprimimos esses materiais para os alunos, né? E também, como as aulas são gravadas, uma parte delas, e alguns são encontro ao vivo, as mães que conseguem entrar com eles,
entram e participam. E as mães que não conseguem entrar, também depois tem aula gravada para poder estar fazendo com os seus filhos, né? Estamos tendo bastante dificuldade, porque a gente sabe também que as clínicas também que atendem esses alunos, por um momento pararam, né? Elas não tiveram também a oportunidade de atender esses alunos. Acredito que os fonos, os psicólogos, toda a equipe que trabalha também com essas crianças especiais tem tido também uma certa dificuldade nesse momento da pandemia. Então, se nós, né, que somos ditos normais, já estamos nos prejudicando com essa pandemia, imagina essas crianças. Então, eu acho que um conselho e uma dica que a gente pode tentar fazer é tentar criar rotinas dentro de casa, né? Eu tenho visto algumas mães que eu acompanho pelo Facebook, que têm feito algumas atividades em casa, têm conseguido estipular algumas rotinas com esses alunos, né? Porque, por exemplo, no caso do autista, eu conversei com uma mãe nesses últimos tempos, e ele tem muitas estereotipias, né? Eles apresentam muita comorbidade juntos, então fazem movimentos, né, aleatório, e com a pandemia a mãe relatou que aumentou muito, né, isso dentro de casa. Então foi uma dificuldade bem grande para ela, né, porque aí as estereotipias dele foram aumentando, porque não entende, né, não tem tanta essa compreensão. Então, eu acho que faltou também uma parte, assim, do governo ou até da gente, no modo geral, pensar de como passar isso para essas crianças especiais, né? E como uma linguagem para entender a pandemia, né? Como que eles poderiam estar entendendo. Eu acho que para os autistas, o que ajuda muito é essa questão visual, né? De fazer símbolos, de entender que tem que lavar a mão, tentar mostrar de uma forma mais visual para eles como que você tem que, nesse momento, se preocupar. E pensando que são grupos de risco, e tem essa discussão de como fazer esse retorno, como fazer esse retorno com essas crianças também, né? Hoje eu, por coincidência, conversei com uma outra mãe, e ela colocou isso. Como a gente pode receber essas crianças na escola, receber nos lugares, né? Eu até a gente viu também que tem pessoas que agora fizeram máscaras, né? Que são transparentes para que as pessoas possam também, as pessoas que têm dificuldade, que são surdos e mudos, que possam fazer a leitura labial. Então, tem muitas coisas que giram em torno aí, né? Se nós temos que pensar em incluir todos e estar todos adeptos a esse novo modelo escolar, esse novo modelo de sociedade após pandemia, como trabalhar isso dentro da inclusão? Quais são os agentes que a gente pode trazer para esse discurso, né? Como que nós podemos ajudar as pessoas nesse momento, né? Então, eu acho que é o momento de todos olharem também para essas pessoas, né? Tanto a questão da comunicação, de como que às vezes a gente vai num lugar, às vezes só vai ter uma instrução, às vezes escrita, não vai ter uma informação em braille, né? A gente precisa pensar em todo mundo nesse momento. Então, quais são os recursos que o governo está pensando também nesse sentido, né? Eu vou no shopping, será que todo mundo que está indo vai para esse novo shopping, para essa nova sociedade, vai estar preparado e as pessoas vão estar preparadas para receber esses recursos? E como avisar a todos, né? Os que não enxergam, os que não escutam, os que têm dificuldade. Então, de que maneira incluir a todos nesse momento da pandemia? Então, eu acho que é uma discussão que nós temos que ver também, né? Eu falo mais como escola, porque eu trabalho em escola, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que levar isso para a sociedade. E quando você trabalha isso com os alunos dentro do colégio, né, com crianças especiais, eu acho que tem uma visão do outro olhar, né? Então, quando eu vejo as crianças convivendo com outras crianças especiais, as crianças da minha escola, eu vejo elas olhando para outros tipos de dificuldades e que elas vão ter que pensar como fazer isso, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Como passar para o colega, como ele vai entender, né? Como ele vai entender que essa criança precisa de um cuidado especial, né? Então, eu acho que nós temos que trazer esse debate para a escola, porque eu sempre falo isso, né, no meu discurso. A escola é a base, quando você fala de inclusão e você tem crianças diferentes ali, é a base da sociedade, para a humanidade entender que nós somos diferentes, né? Então, quando você tem ali um coleguinha diferente na sala do seu filho,
ou quando você tem uma pessoa especial na sua família, você entende que todo mundo é diferente e nós precisamos levar isso para os alunos. Então, nós temos que pensar nesse retorno da escola e das crianças no fundamental, como fazer esse entendimento ser para todos, não só para as crianças que são ditas normais, né? Então, eu acho importante a gente prestar atenção nisso. Então, me coloco à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui na live, se a Eliana quiser fazer uma pergunta pelo WhatsApp, eu estou aqui de olho no que ela está falando. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai perguntar e vai respondendo para vocês. Não tem problema nenhum, tá? Então, eu acho que hoje a gente fala de inclusão e a gente está vivendo um momento muito intenso disso, né? Porque pensa quantos protocolos que foram criados, né, para a pandemia. Protocolo para o shopping, protocolo para a farmácia, protocolo para o hospital, protocolo para a escola, né? E quanto que a inclusão, ela tem protocolos também, e existem vários tipos de regras, e essas regras muitas vezes não são seguidas, né? Então, eu acho que é o momento também da gente refletir sobre isso, né? Como trazer essa fala para dentro do colégio, nesse momento que nós estamos todos discutindo muito forte essa discussão nesse mês agora, né? De há um retorno, não há um retorno, vamos retornar para a escola, não vamos retornar, como vamos fazer com essas crianças especiais. Então, o que eu posso dizer assim, é criar estratégias dentro da individualidade de cada um, né? Eu brinco muito com as minhas professoras, com os funcionários. Quando a gente fala de inclusão, não existe receita pronta. Não tem como eu dizer, ó, vamos fazer isso, e todos os autistas vão ser atendidos assim, ou todas as crianças com síndrome de Down vão ser atendidas dessa maneira. Não, porque cada criança é de uma forma, cada criança tem uma metodologia de aprendizado, né? Então, tem crianças que são mais auditivas, tem crianças que aprendem mais pelo visual, tem crianças que aprendem pelo sensorial, elas precisam tocar num objeto, né? Então, dessa maneira, a gente precisa entender e respeitar a individualidade de cada um. A pandemia deixa bem claro isso, né? Como que os pais também estão encontrando dificuldade, né? A gente escuta dos pais, ele não consegue prestar atenção na aula, ele não senta para prestar atenção. Então, como a gente está muito exposto, né? O filho está exposto, a família está exposta, a escola está exposta, a gente percebe essa dificuldade da criança em prestar atenção falando com uma tela, né? Que é só uma maneira dela visualizar nesse momento o aprendizado. Então, de que maneira que a gente pode criar objetos de construção, né? Eu acho que para a inclusão, a questão do sensorial, de pegar o objeto, de pegar no número, de contar com feijão, ou usar o EVA, fazer alguns objetos que ele possa associar com aquilo que você está ensinando, ou que a professora está falando na aula online, né? Uma maneira de trazer mais para o concreto. Nós fizemos um trabalho com um aluno que ele tem deficiência intelectual, né? E ele também tem um pouco de dificuldades de fala, e a professora fez um trabalho com ele muito legal. Como ela pegou? Ela pegou pelo significado. Então, ele gosta muito da Peppa Pig. Então, nós pegamos, ele trabalhou dentro da Peppa Pig, ele criou todo o formato da Peppa Pig com as formas geométricas. Então, ele estava aprendendo na aula de matemática sobre círculos, triângulos, cilindro, cubo, né? Falando dessa parte da geometria. Então, eles criaram a Peppa Pig, a mãe junto com a professora online, criaram a Peppa Pig e trabalharam também as cores que ele aprendeu no inglês, né? Com uma forma de aprender também e fixar as cores. Então, o rosa, né? O pink, o preto. Então, tudo que foi trabalhado com ele foi trabalhado de uma forma concreta e depois oralmente ele falou. Ficou muito legal. Depois eu posso mandar o vídeo para a Eliana disponibilizar no Gime para vocês poderem estar vendo e participando desse projeto. Então, achei muito interessante, assim, a gente observa que essa vivência concreta com uma criança de inclusão é muito importante, né? Eu acho que traz essa realidade do que realmente eles precisam para o aprendizado. Então, eu vejo as professoras têm criado bastante atividades lúdicas, né? A professora Ana Paula também, que é uma professora que a gente trabalha
com os pequenos de alfabetização, ela construiu pegou as caixas, né, de papelão, aí ela construiu as vogais, né, ali A, E, I, O, U, com um rolinho de papel higiênico, aí ela pegou a bolinha de papel higiênico, a bolinha de ping-pong no rolinho de papel higiênico, e a criança tinha que colocar, né, conforme ela falava, jogar a bolinha dentro do rolinho. Então, você criar materiais alternativos nesse momento traz uma ludicidade, traz um material concreto para a criança, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as crianças que são especiais, elas precisam pegar no material, elas precisam visualizar, elas têm essa dificuldade, né? Então, às vezes, a questão do autismo, né, a gente acha que dar muita informação é importante. Às vezes não, para ele focar, a gente precisa primeiro que ele se concentre naquele ponto do que você quer falar, né? Principalmente questão do comando, né? A gente brinca que o autista ele precisa ter comandos para que ele execute aquela tarefa. Então, não dá para você deixar ele sozinho, então você tem que dar comando. Então, nesse momento, a mãe precisa estar ali do lado, dar comando para ele, desenvolver, sempre também incentivar quando ele acertar, né? Eu acho que o incentivo para a criança, dependendo se ela é especial ou não, quando a criança conquista o que ela consegue descobrir, o incentivo da família de falar, olha, muito bem, você conseguiu, olha que legal. Mesmo que aquela compreensão naquele momento você acredite que não há tanto, mas esse estímulo de sempre reforçar é importante para o aprendizado, né? A gente observa, foi feito vários estudos aí, a gente brinca muito disso, né? Uma criança que ela não recebe elogios, que ela só recebe coisas negativas, que ela só recebe nesse momento, ela não tem esse estímulo para evoluir, né? Então, o reforçador que a gente fala, que é muito usado com os autistas, né? É você reforçar sempre aquela ação, para que ele sempre busque repetir aquela ação, até que vai chegar um momento que aquilo vai já ter tido um aprendizado. Então, a gente fala muito que o aprendizado para as crianças especiais é por repetição, né? No caso pedagógico aqui, é por repetição de movimento, repetição daquele exercício, ou daquela fixação da letra, do alfabeto, para que logo depois de um tempo aconteça o aprendizado. Então, acho que a dica que eu posso deixar aqui para os pais, para as famílias e os profissionais é que sempre cada caso é um, que é importante que vocês pensem que nem sempre o que eu faço com um aluno dá certo com o outro. É a mesma coisa filho, né? As mães falam muito assim, por que o filho aprende assim e o outro não? Eu brinco com as mães e falo, nossa mão tem 5 dedos e todos são diferentes. Os filhos serão diferentes também, e também serão diferentes as crianças especiais, mesmo que elas apresentem a mesma deficiência, né? Porque tudo depende de como ela foi estimulada, como que foi a infância dela. Então, se a gente pensar neurologicamente, a gente primeiro se movimenta, depois a gente fala e depois a gente escreve, né? Então, bem sucintamente assim, a gente tem que usar esses argumentos. Então, como que foi esse desenvolvimento da infância da criança? O que ali ficou prejudicado? O que ali eu tenho que voltar e trabalhar? O que é preciso que eu reforce, né? Então, o engatinhar, que a gente fala muito dentro da aprendizagem motora, é tão importante para uma escrita da criança, e muitas crianças, às vezes, dependendo da deficiência que ela tem, ou se ela tem uma dificuldade visual, ela não vai engatinhar, né? Então, ela vai pular essa etapa e isso vai fazer falta lá na frente. Então, quando a gente aprende na educação física, desenvolvimento motor, desenvolvimento que a gente tem, evolução, né? De quando a gente nasce, primeiro mês, segundo mês, todas as etapas que nós temos que passar, não é à toa. Ela vai ser reflexo do nosso aprendizado no futuro. E, além disso, a carga emocional hoje é muito importante, né? Então, como essas famílias estão assessoradas? Quem está assessorando essas famílias, né? A gente está falando aqui do ensino privado, mas imagina o ensino público, como é que essas crianças estão sendo assessoradas? Qual sendo o apoio que está sendo dado para essas crianças, né? A gente fala muito de auxílio emergencial, de questão financeira, mas e a questão emocional, né? Quem está fazendo acompanhamento dessas famílias, dessas pessoas?
Então a gente precisa entender que falar de inclusão é tão amplo, é tão grande, que não é só dar exemplos, né? Eu acho que é ter atitudes. Eu brinco muito também com os meus funcionários, com as pessoas que eu convivo, que a Eliana, eu brinco bastante com ela, e a professora que eu tive na faculdade também, que a gente às vezes só consegue entender a importância da inclusão quando a gente tem alguém mais próximo, né? Quando a gente é sensibilizado por essa causa para lutar por ela. Mas eu acho que deveria ser uma questão de sobrevivência, né? Porque hoje eu brinco muito com eles. Hoje você anda, você fala, você escuta, mas e amanhã? Né? A gente não sabe o dia de hoje, né? Então eu sempre brinco, vamos sempre pensar que alguém não pode estar, e eu sou muito, eu tenho essa visão muito ampla, né? Eu tenho vários problemas aqui familiares. Meu pai é uma pessoa que usa andador, é uma pessoa que precisa de uma habilidade, né? Toda vez que eu não vou no lugar, eu tenho esse olhar crítico, né? Como eu trabalho também com o pessoal da CBDCR, que é um pessoal que a gente trabalha das cadeiras de roda, eu sempre olho, né? Será que esse lugar está adaptado para todo mundo? Será que as pessoas podem tá vindo aqui, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, e agora mais ainda, né? Porque vão ter vários protocolos novos, várias dinâmicas novas, e como que está sendo passado para as pessoas especiais? Então, eu acho que é uma discussão que a gente pode trazer também no outro momento. E eu queria falar um pouco agora sobre o ato de quando a gente vai entender ou vai conhecer uma criança, né? E muitas vezes a gente acaba julgando, porque a gente não sabe o que está por trás daquela família, né? Então a gente tem vivido nesse momento de pandemia mais próximo das famílias, né? Então a gente percebe essa dificuldade, né? E uma das conversas que eu tive dessa mãe foi bem isso, né? Ela falou, tá difícil para ele fazer qualquer coisa, porque toda a rotina dele mudou. Então ele acordava, a gente ia para o colégio, ele passava meio período no colégio, depois ele tinha os dias que ele tinha as terapias dele na clínica que ele fazia, e de repente tudo isso mudou e acabou, e eu me vi em casa, dentro de um apartamento, sem poder sair, porque as crianças também não podem sair. Até havia uma campanha, achei muito interessante isso na internet, das mães das crianças autistas, né? Elas andavam no começo da pandemia com uma fita azul, né, para simbolizar, para as pessoas também não julgarem, né? Ah, não pode sair e você está andando com uma criança na rua. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança está ali na rua com a mãe, porque é uma criança especial, que precisa estar naquele momento, não tem como elas não saírem por algum momento, não tem como elas viverem algumas fatos importantes que são da rotina da vida dela, né? Eles têm rotina para comer, eles têm rotina para se vestir, eles têm rotina do banho. Então eles têm, o autista ele tem muito essa dificuldade de entender essa quebra de rotina, né? Eu lembro uma vez na escola, a professora faltou, né? Porque acontece, as pessoas faltam, né? E aí veio auxiliar. E ninguém antecipou para ele, naquele momento, que iria mudar a professora por causa que a professora faltou. Ele não tem aquela compreensão de entender aquilo naquele momento. E ele não parava de gritar, não parava de gritar, não parava de fazer estereotipias, porque ele não estava entendendo porque aquela pessoa, que não era uma pessoa conhecida dele, que não era uma pessoa que ele já tinha tido algum laço afetivo, estava ali naquele momento. Então, eu acho que isso é importante, porque as crianças especiais, elas precisam confiar no profissional para se abrirem. Isso é muito nítido e eu vejo isso cada vez mais pontual. Então, às vezes, eu observo que, às vezes, os cuidadores, as pessoas que lidam com as crianças, se a criança não confia, se ela não consegue entender da importância ou confiar naquele profissional, ela não se abre. Ela não vai. E é muito nítido isso. Uma vez, um autista também da escola, a gente brincava, o Brunão já está adulto hoje, e a gente tinha contratado uma cuidadora para ele na época, estava trabalhando, e ele não tinha se identificado com a moça. Então, a moça chegava na sala, ele virava e batia a porta na cara dela. Então,
olha quantas coisas estão envolvidas na inclusão, né? O fato de ter alguém que faz parte da história daquela criança, o fato dessa pessoa fazer parte e também trabalhar a rotina dele, tudo isso quebrou de uma hora para outra. Para nós, já foi muito difícil essa adaptação. Imagina para as crianças especiais. Eu acho que nesse momento a gente precisa. Eu sempre falo, né? Às vezes o pessoal reclama, fala, ai, tá difícil, ai, como tá difícil, ai, as pessoas às vezes me ligam, falam, ai, eu queria voltar presencial. Eu sempre falo, não tá difícil só para você, tem gente muito pior em outras situações, né? Então eu me coloco solidária às mães de crianças especiais nesse momento, que eu imagino que para elas não deve estar sendo fácil. Eu tenho escutado, tenho tentado atendê-las dentro do possível da escola também, dentro do que a gente pode. A gente tem um caso que agora a gente começou, uma aluna que o pai tentava, e ela não tem mais mãe, a mãe já é falecida, né? E o pai que cria essa aluna. E a gente tem tentado trabalhar com ela, e ela, a síndrome de Down tem uma teimosia muito grande, né? Quando eles teimam com alguma coisa, é muito difícil eles aceitarem. E aí nós colocamos à disposição a professora de educação especial para o pai, com autorização dele, seguindo os protocolos. Então ela tem atendido essa aluna, né, tem mandado atividades para ela, tem tentado fazer atividade com ela, porque realmente o pai chegou em uma situação que não estava mais conseguindo nenhum resultado com a aluna, né? Então a gente foi ajudar nesse momento, agora esse mês, para que ele possa ter alguma atividade com ela produzir, porque ela sabe, ela já tem capacidade, mas ela se recusa a fazer as atividades, porque tem essa questão mesmo, né? Das dificuldades de cada deficiência, que o aluno passa por isso. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém deseja questionar alguma coisa, a gente está aberto aqui a discussões. Eu tenho essa mania de falar muito, né? Mas eu acho que é importante nesse momento a gente, se alguém quer trazer alguma história, compartilhar aqui, falar para a gente poder discutir, se alguém tem uma experiência. Boa noite. Entrou depois. Ah, tá. Eu também eu sou professora, eu trabalho com a Universidade de Fora, à distância, né? Eu trabalho com aulas distância, dentro das aulas de cursos de pós-graduação. Então, eu já passei muito por Minas Gerais, em várias cidades aí de Minas. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo estado de Minas aí, pelas cidades que eu passei dando aula na pós-graduação da universidade, com atividade de educação física adaptada, né, e educação física escolar. Então, eu sou muito grata à universidade por isso. Eu tenho buscado sempre trazer um pouquinho da realidade do colégio, né, também da realidade que eu vivencio no colégio há mais de 20 anos, para as famílias. Então, sempre busco aí esse trabalho conjunto. Eu acho que a troca é a melhor experiência que a gente pode ter nesse momento e também na parte de inclusão, né? Durante esses anos que eu trabalhei, foram mais de 8 anos já que eu faço esse trabalho, e tem o pessoal da dança e cadeira de roda também. Então, eu tenho várias histórias aí que eu compartilho, que eu acho que são superações ao mesmo tempo, mas são aprendizado, né? Então, a gente passou por várias situações aí durante esses anos, com dificuldade mesmo, né? Porque quando você chega num lugar, às vezes não é nem adaptado para receber o pessoal, né? Então, você sempre fica com um olhar diferenciado por conta disso. Então, eu sou muito grata às experiências que eu tive também durante esses anos aí viajando com a Confederação. A gente trabalhou bastante também em vários estados, e você vê a cultura. Eu teve uma experiência muito interessante, eu fui para pessoal lá da Paraíba, eu tive lá, e a gente participou da Arte Sem Barreiras, né? E chegou lá, a gente foi fazer uma palestra. Vamos fazer uma palestra sobre inclusão. Eu falei, beleza, vamos falar sobre inclusão. Na hora que eu cheguei lá, era um CAPS, eram vários alunos do CAPS, não era uma palestra. Eu não ia trabalhar para dar uma palestra para os professores, era o pessoal do CAPS mesmo. E foi muito interessante, assim, foi uma experiência diferente e única, eu falo.
Boa noite, sou professora de Belo Horizonte, do estado, por meio de material físico, disponibilizado aos pais. Você considera criação de vídeos para saudar? É isso? Ela pergunta se a gente gravou alguns vídeos lá na escola, a gente tem feito assim, por exemplo, existem alunos que não conseguem entrar e ficar na tela, né? Eles não conseguem ficar ali parados vendo a outra pessoa na tela. Então, tem alguns casos que a gente grava vídeos individuais e manda para os pais. A professora gravou alguns vídeos separados e tem casos que a professora de educação especial consegue entrar ao vivo e trabalhar com aquele aluno ali. Lógico, auxílio da mãe do lado. Como eu falei no começo, cada criança é uma, né? Então a gente tem que buscar o recurso que aquela criança tem na casa dela, como a mãe consegue fazer. Mas eu acho que o mais importante é você tentar, aí esse material que a escola está imprimindo, não sei, você vê o que esse material pode ser transformado no concreto. Porque eu acho que para essas crianças que têm dificuldade, o concreto nesse momento, né, eu tenho visto várias pessoas, pedagogos e pessoas que têm incentivado, criados canais nesse momento, dando exemplo de jogos interativos, né, com caixa de papelão, com rolinho de papel higiênico, como eu falei. Então, acho que nesse momento, criar essas alternativas para as crianças especiais do concreto é muito importante, eu acho que vale a pena. Sim, eu acho extremamente importante. Eu acho que o vídeo, principalmente para os autistas, eles, lógico que se você fizer selecionado, né? Não pode ser muita informação. A gente tem que pensar que o autista, ele faz o quê? Ele busca olhar para aquilo de uma forma. Então, ele vai buscar várias informações ao mesmo tempo. Se você fizer bem direcionado, como comando mesmo, então, eu acho que é um vídeo legal. Ah, vamos fazer um vídeo agora sobre um comando do alfabeto, ou comando de numerais. Então, eu acho que é importante ter o comando. Para o autista é importante isso. Para outras crianças que interagem, têm o verbal, eu acho que vocês conseguem trabalhar com vídeo sim, lógico que individual. Eu observo que às vezes muita gente na tela, alguns autistas têm mais verbalização, que são mais Asperger, então eles conseguem interagir mais. Mas quando a criança não consegue interagir, eu acho que o vídeo individual para ele é o mais importante, que é o que a gente tem tentado fazer lá no colégio. Tem mais alguma pergunta? Entre os materiais que a gente produziu, qual a ideia que tem para fazer em casa e se você tem uma experiência para compartilhar do que tem dado certo? Em casa? Perguntou em casa, qual seria uma dica, né, que deu certo, se você tem alguma experiência? Olha, as meninas, como eu falei, elas criaram esses jogos de alfabetização. Tem um bem legal também, que é simples de fazer, não sei se vocês têm visto aí na internet, eu já vi bastante gente fazendo, que é aquele jogo de comando do espelho de cores, né? Aí você pode usar cores, você pode usar número, então você monta na frente, assim, como se fosse aquele... Você pode fazer ou um quadrado, ou duas folhas na frente, duas folhas do lado, e você fica de frente para a criança, né? E você dá o comando com a mão. Então, por exemplo, se você quer que ela toque a cor azul e vermelha, você vai fazer essa movimentação das cores que você quer que ela toque, e ela vai repetir o seu movimento, né? Que é o espelho. O espelho é uma coisa muito legal de trabalhar com as crianças, que ela vai repetir o seu movimento. Aí você pode usar cor, você pode usar número, você pode usar fruta, né? Isso é um tipo de dinâmica que eu acho que funciona. Outra coisa importante é que às vezes eles imitam, né? Então, se você criar um vídeo para que ele imite alguma coisa que você quer que ele reforce, é importante, porque o autista faz muito isso. Então, ele imita os desenhos, né? A fala dos desenhos, ele tem essa questão de sempre seguir modelos. Então, se você passar um modelo para ele nesse momento, ele vai conseguir seguir. Mas o mais importante é que se ele já tem a referência com essa pessoa. Então, por exemplo, o que eu oriento? As meninas estão trabalhando com as crianças que elas atendem. Então, por exemplo, a professora gravou um vídeo para o aluno que ela conhece, que ela já conheceu no começo do ano, que ela já deu aula, porque às vezes um vídeo de uma pessoa desconhecida pode ser que ele não interaja. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa que atendia ele na escola, eu sei que está muito difícil para todo mundo,
a pessoa tentar gravar um vídeo para ele, né? E você tentar também um contato. Hoje o WhatsApp faz videochamada, hoje a gente tem recursos que ajudam muito, né? Então, eu acho que tem jogos também hoje, tem dinâmicas de jogos pedagógicos que também pode auxiliar nesse momento. Então, caçar, por exemplo, um barquinho que caça palavrinhas, que passa só o barquinho e você vai caçar palavrinha. Então, existe hoje muitos recursos da internet que pode ajudar, mas não que fixe muito na tela, né? Porque a gente sabe também que o autista ele tem esse hiperfoco. A gente tem que tomar cuidado com o hiperfoco do autista, porque o autista ele tem, às vezes, pega um hiperfoco naquilo e fica só naquele desenho, só naquela atividade, só naquele alimento. Então, usar da dinâmica de distraí-lo com outra coisa, eu lembro de uma das atividades que a gente fazia, palestra, a moça falava muito isso pra gente. Quando ele tiver com hiperfoco naquilo, tenta chamar ele para uma outra coisa atrativa, né? Por exemplo, a gente pegar os autistas, ele tem muito a mania de ter um objeto que ele segura, aquilo é uma questão de segurança para ele, né? Então, se aquele momento ele precisa ficar segurando aquele objeto, mas ele está focado naquilo que você quer, deixa ele segurar o objeto. Porque se ele está focado e está segurando o objeto, é porque ele precisa segurar aquele objeto para entender aquela informação que você está passando, né? E sempre olhar para ele, e sempre repetir várias vezes, e ter paciência, porque é muito difícil eles entenderem o que está acontecendo, né? Tentar buscar alguns recursos, porque os autistas também têm dificuldade de lidar com as emoções. Eles não conseguem expressar as emoções, né? Então, muitas vezes, você não sabe se ele está com dor, você não sabe se ele está triste. Então, talvez encontrar carinhas, figurinhas, e dar comando, e encontrar recursos de comunicação com ele, né? Se ele não tem essa verbalização, você, os cards, tem vários encartes hoje que você encontra na internet, que são símbolos que representam a comunicação, que não tem oral, né? Aí você pode usar isso também. Eu vou mandar para a Eliana depois alguns sites, alguns recursos que a gente utiliza, que as professoras utilizam, para que vocês possam estar tendo contato, né? Eu vou deixar também depois com ela meu contato, ela tem meu e-mail, ela pode passar para vocês. Se alguém quiser tirar mais alguma informação, quiser saber, eu não sei quanto tempo a gente está falando aqui, mas a gente tem mais uns 20 minutinhos aí. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, quiser tirar mais alguma dúvida. Mas o que eu digo é assim, cada um é um, né? Então, cada um a gente tem que buscar qual é a forma que eu atinjo o aprendizado do filho ou da pessoa que eu estou trabalhando, como que aquela pessoa, ela consegue me comunicar ou consegue transmitir alguma informação. É oralmente, que ela vai me escutar e vai me responder? É visualmente? É pelo contato? Então, essas formas de comunicação são alternativas que nós temos que criar com eles, né? Acho que é importante isso. Não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta, mais algum comentário. Eu penso muito que nós vamos ter um retorno muito conturbado, não vai ser fácil para ninguém, nem para as escolas, nem para as famílias. A gente não sabe quando esse retorno de fato vai acontecer, né? A gente tem que se preparar as crianças, preparar as famílias. Eu acho que cabe a cada instituição, ao governo também, talvez criar cartilhas. Eu acho que a gente precisa pensar em cartilhas que possam ser úteis tanto para as crianças que têm dificuldades, né, como as crianças normais, né? Eu acho que símbolos que a gente consiga representar e que esses símbolos, hoje todo mundo tem um símbolo da máscara, né? Você vai num lugar, você entra num lugar, você vê o símbolo da máscara. Então, quer dizer que sem máscara a gente não pode entrar naquele lugar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Como que a gente vai incluir essas pessoas especiais nessa nova escola? Como nós vamos obter esses recursos? De que forma nós vamos fazer isso? E como nós vamos incluir todos eles na sociedade, né? Então, eu vou lá no shopping, então vai ter lá máscara, né? Eu vou ter a pessoa que, tudo bem, que ela não tem ouvido, que não enxerga, mas como vão ser esses avisos, né? Como nós vamos abordar, né? A gente não pode mais tocar nas pessoas por esse momento. Como que eu vou abordar como um cego, né? Como a gente vai ajudar, como a gente vai abordar.
Então, tudo isso, esses dias eu estava vendo o vídeo, achei muito importante, até postei lá no meu Facebook. A mãe encontrou uma alternativa para o filho que é cego, não sei se vocês viram esse vídeo, depois procurem lá na internet. Como que ela dividiu a comida, quando ela foi pesquisar como colocar a comida no prato para ele, e ele entender que qual comida estava em que parte, para que ele pudesse se alimentar sem ficar tocando toda hora na comida e sentindo a textura daquela comida. Então ela foi pesquisar e descobriram o relógio, né? As partes do relógio. Então ela dividiu e descobriu que em tal hora ficava o arroz, em tal horário do relógio estava o feijão, tal horário a carne, em tal horário a salada. Então ele aprendeu ali ao saber e passar toda essa informação que ele teve que tatear nesse relógio, ele começou a alimentar com o talher sem ter que tocar na comida o tempo todo. Então, quais são os recursos que a gente vai encontrar? Eu estou dando exemplo disso, mas é assim, como que eu consigo dar uma informação para todos, né? Quando a gente falar de inclusão, a gente tem que pensar nisso. Quando eu falo para os professores, você vai se comunicar com a sua sala, além dos alunos que estão lá, que são normais, como que aquele aluno que é especial, você vai falar com ele? Ele é seu aluno. Tem as pessoas de educação especial, tem as cuidadoras, mas ele é seu aluno. Como que você vai passar essa informação para ele? Né? Não vai ser da mesma maneira que o outro. Adaptar o currículo é adaptar como vou dar essa informação para a criança. Né? Que às vezes ela precisa que eu ponha um objeto ali para ela pegar no concreto. Às vezes eu preciso que ela veja aquele objeto, que só no abstrato, então, quando a gente está falando, a gente precisa ter, às vezes, as coisas para visualizar. Então, quando a gente fala de inclusão, e fala nesse momento da pandemia, é como passar essas informações para todos, né? Então, eu estou pensando aqui, eu vou ter que sinalizar a escola inteira, né? A gente vai ter que sinalizar onde vai sentar, onde não vai sentar, onde pode comer, onde vai ter álcool gel. Como que eu vou fazer isso para todo mundo entender? Mesmo aquela criança que tem dificuldade. Se eu só colocar uma letra, ela não está alfabetizada. Ela não vai ler. Eu vou ter que colocar um símbolo. Então, eu vou colocar a figurinha de lavar a mão ali, do álcool gel para ela passar, e vou colocar a informação por escrito para aquele que possa ler, né? Então, pensar em todos é isso. Quem são essas crianças? Quem vai voltar também, né? Tem crianças que não vão poder voltar, ou vou criar uma sala especial para elas. Estou pensando também. Estou jogando ideias aqui, gente, porque é um assunto bem polêmico. A gente pode até pensar e depois falar com a Eliana numa live sobre isso. Como fazer esse retorno escolar, que é uma coisa bem desafiadora para todos, eu acho, né? Desde os pequenos até os maiores. Mas, de certa forma, é isso, gente. Eu acho que sempre que você sair, você sempre pensa assim, eu estou indo para um lugar, eu vou ter informações. Olhe para aquilo e pense, será que todo mundo conseguiria obter essa informação que está ali? Né? Será que o lugar que eu vou sentar está adaptado para outro que não usa cadeira de roda, para o outro que não enxerga? Né? Eu sempre tenho esse olhar quando eu vou nos lugares. E acho que isso tem que ser para a vida inteira, não é só quando você tem alguém. E ensinar isso para as crianças, né? Ensinar para a criança, eu falo muito para as mães. Quando eu vou ter uma criança especial na sala, eu sempre vou lá e apresento para as crianças o que é aquela criança especial, o que é a dificuldade dela, né? Para ninguém ter vergonha. Uma vez eu tinha uma criança deficiente visual, né? Na escolinha lá, na educação infantil, e eu brinquei com as crianças, falei, olha, gente, essa criança, ela não vai tocar, ela não vai enxergar, então ela vai tocar em vocês, e aos poucos ela vai poder entender a voz de cada um, e saber que cada criança é um, né, como se ela tivesse um olhinho na mão, né, eu expliquei para as crianças. E as crianças acharam que eu falei nessa linguagem, que ele ia, não, eu falei, porque ela iria tocar os objetos para entender que aquilo era um giz de cera, ela iria tocar perto da criança para ver o cabelo da criança, como que ele é, se ele é liso, se ele é crespo. E agora? Que ela não pode tocar no outro, né? Como que nós vamos repensar isso durante essa pandemia? Então, é muito assunto, é bastante coisa que nós temos que pensar nesse retorno. Eu agradeço o convite aqui do MGIME, sou grata às experiências que eu tive,
Me coloco à disposição se alguém quiser tirar dúvidas de como a gente pode falar mais desse assunto. E me coloco solidário a essas mães, essas famílias que nesse momento eu acredito que seja bem difícil para elas, né? Eu acho que não está sendo fácil, porque para nós que somos ditos normais, está difícil a pandemia, imagina para as crianças e pessoas especiais. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar e agradecer, porque eu acho que a gente ainda tem muito que aprender e evoluir, porque eu acho que tem pessoas que às vezes estão em outras situações que nós não estamos. E me coloco à disposição mais uma vez, quem quiser entrar em contato, eu vou deixar aqui no grupo o meu e-mail, tá? Fico à disposição. A escola fica em Campinas, o colégio fica em Campinas. Nós trabalhamos há 20 anos com inclusão e é um desafio todo dia, né? Eu acho que todo dia a gente tem um desafio novo. E agora a gente tem um desafio novo para todo mundo, que é voltar a uma rotina que não vai ser normal e que nós vamos ter que pensar também em como incluir essas crianças, de como trabalhar. E também tá aí, né? Vamos ter fé que, quem sabe, logo essa vacina saia e a gente possa ter mais tranquilidade em nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigada. Me coloco à disposição. Não sei se mais alguém quer falar. Agradeço as pessoas que entraram aqui, participaram, mandaram os coraçõezinhos, os comentários. Muito obrigada. E estou aqui à disposição de vocês. Então, fiquem bem na casa de vocês. E em breve teremos novas lives aqui pelo grupo também. Né? Hoje a Eliana não pôde participar, porque estamos com problema de internet, porque a internet também foi surpreendida pela pandemia. Nunca ela foi tão requisitada, né? Então a gente sabe que nem ela estava preparada para tudo isso, então às vezes a gente tem esses problemas mesmo, essas dificuldades. Tá bom? Um beijo a todos e em breve aguardem novas lives daqui do pessoal da MG. Muito obrigada. Boa noite.